pessoal, tudo certo? Eu sou a professora Carla, acompanho com vocês a disciplina de História da África e venho aqui falar hoje sobre uma dica de filme que traz conteúdos, traz situações que fazem parte da nossa disciplina e que também serve, é claro, para entretenimento, mas que traz questões muito importantes e que precisam ser discutidas, conhecidas. Então, é um filme bem bacana que, no caso, se chama Vênus Negra. Bom, esse filme é um filme franco-tunisiano do ano de 2010. Esse filme, ele traz a história baseado, numa história real, que é a história da Saartjie Baartman. A Saartjie, ela foi uma mulher sul-africana da etnia que é chamada de Hottentot ou Bochimani, que saiu em meados do século XIX da sua terra de origem, junto ao seu antigo patrão, com a promessa de que na Europa ela se apresentaria em espetáculos onde atuaria e ficaria famosa e assim poderia voltar em melhores condições para sua terra de origem junto à sua família. Bom, mas infelizmente a história da Saartjie, a história real da Saartjie foi uma história bem triste e trágica e não foi isso o que aconteceu. E o filme relata essa sua história, onde ela foi usada para servir como uma espécie de besta humana e se apresentar no que eram uma espécie de feira de aberrações que existiam no século XIX na Europa e traziam pessoas com algum tipo de traço ou de lugares considerados exóticos, como no caso da Saartjie. E então, o filme discute muitas temáticas importantes e que estão relacionadas à história e à história africana. Como, por exemplo, o imperialismo na África, pois esse contexto é o contexto em que europeus estavam fazendo sua expansão imperialista no território africano. O próprio patrão da Saartjie era de origem holandesa e que tinha vindo de famílias de colonizadores ali nesses territórios em que ela vivia e que trabalhou para ele em suas propriedades. E no caso, é também discutido no filme a questão do racismo, já que a Saartjie era uma mulher de uma etnia africana negra, e também a objetificação do corpo feminino, principalmente de mulheres negras, né? Então entra aí tanto o machismo, mas o machismo junto a um racismo e uma objetificação que é muitas vezes feita de corpos de mulheres negras. E esses traços são muito explorados, foram muito explorados nessa exploração do próprio corpo da Saartjie, enquanto ela se apresentava não só nesses espetáculos, mas também quando apresentada para a corte na França, e inclusive com o desenrolar da sua história, em que ela acaba sendo inclusive servindo como prostituta, né? Entrando no mundo da prostituição para sobreviver nas ruas de Londres e no caso ela acaba em Paris, onde ela também serve para um estudioso famoso da época, o naturalista, ou no caso também um estudioso da anatomia humana, que era o francês Georges Cuvier.
E o Cuvier, ele vai fazer um estudo do corpo dela, tanto que eu trago até como uma dica que vocês podem usar em sala de aula. Como é um filme longo, normalmente a gente não tem como ficar trabalhando o filme todo. Também é um filme bem forte, com cenas fortes que muitas vezes ultrapassa a faixa etária para os nossos alunos, mas ele pode ser trabalhado algumas cenas. E eu daria como dica vocês usarem a cena inicial do filme, em que o Cuvier faz uma análise, logo no início do filme, começa com o Cuvier fazendo uma análise comparativa entre o corpo dissecado da Saartjie, que foi dissecado e apresentado, inclusive, no Museu do Homem, por conta desses estudos que ele e sua equipe, que o Cuvier e sua equipe fizeram dela, antes e depois da sua morte, do seu corpo. E ele faz comparativos justamente do seu corpo com primatas, fazendo observações nessa cena inicial do filme do seu corpo com primatas, com macacos, dizendo que populações negras seriam próximas, como as da etnia da Saartjie, estariam mais próximas dentro de uma escala evolutiva humana desses animais, né, dos primatas, do que populações brancas. E aí vocês também podem trabalhar, inclusive, a questão do Egito Antigo e do branqueamento que foi feito dessas populações. Afinal de contas, o Cuvier faz uma comparação, dizendo que jamais os egípcios poderiam ter sido populações africanas negras. E ele faz essa observação, dizendo demonstrando detalhes do corpo da Saartjie, querendo dizer que ela teria muito mais características familiarizadas, né, a população da qual ela se originava, com macacos do que com pessoas de uma civilização tão desenvolvida quanto a egípcia. Então a gente vê com essa cena já inicial do filme a presença dessa discussão do racismo, né, nessa época, em relação a populações negras e africanas. Então eu deixo essa dica de filme como uma dica para vocês aprenderem mais, terem mais conhecimento a respeito de um contexto que, embora seja um contexto muito triste, é muito importante que nós aprendamos e conheçamos, até para poder desconstruir muitas dessas imagens que foram construídas ao longo desses contextos históricos. Bom, deixo essa dica então, um beijo e até a próxima!